Uma mudança abrupta vem marcado a seleção brasileira, com a demissão de Dorival Júnior, que a propósito se tornou o novo técnico do Corinthians. Muito havia se especulado sobre qual será ou seria o novo técnico da seleção brasileira. Muitos até apostaram em novamente um técnico brasileiro, porém o mais indicado é que agora teremos um técnico gringo, para a surpresa de muitos que duvidaram que esse movimento iria realmente acontecer. Sabemos bem que Jorge Jesus, o JJ, tinha um sonho muito claro de treinar o Brasil, e que até mesmo o JJ já havia até feito suas malas para pensar em rumar para solo brasileiro, para realizar um sonho que já era há muito tempo guardado em seu coração e nos seus objetivos de carreira também. Nomes influentes do jornalismo brasileiro chegaram até a apontar que o JJ iria imediatamente treinar o Brasil, mas Edinaldo Rodrigues sempre teve como plano A simplesmente Carlo Ancelotti, técnico italiano que vai dar adeus ao Real Madrid, e tudo indica que esse ciclo realmente irá se fechar para um novo se abrir. Será que Carleto tem condições de treinar o atual scratch da seleção brasileira e, mais importante do que tudo, fazer o Brasil voltar aos trilhos? Mais importante ainda, como é que você encara Ancelotti na seleção brasileira? Qual será o novo ciclo e tudo o que vai acontecer? E acima de tudo, qual será a equipe que Ancelotti irá esboçar? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, é claro, eu peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, para que vídeos assim você jamais perca por aqui. A trajetória de Carleto no Real, marcada por conquistas históricas e desafios recentes, parece estar próxima do adeus. O técnico italiano de 65 anos comunicou ao vestiário do clube espanhol sua decisão de deixar o cargo ao final da temporada, com a seleção brasileira como destino. A Confederação Brasileira de Futebol vê o técnico multicampeão a peça-chave para reerguer o futebol nacional, que enfrenta um momento delicado nas eliminatórias para a Copa de 26. A notícia publicada pelo The Athletic, braço esportivo do The New York Times, reacende a expectativa de uma nova era para a seleção pentacampeã mundial. Ancelotti, que já era alvo da CBF há anos, ganhou destaque como prioridade após a saída de Dorival, que assumiu o timão em abril de 25, agora mesmo. O presidente da CBF, Edinaldo, nunca escondeu sua preferência pelo italiano, cuja experiência em clubes como Milan, Chelsea, Bayern e Real credencia como um dos maiores técnicos da história. A negociação, que envolve conversas avançadas e um plano para que Carleto assuma o Brasil em junho, marca um momento de transição tanto para Real quanto para a seleção. O impacto da decisão de Ancelotti transcende o âmbito esportivo, já que no Real Madrid, o clube já avalia nomes como Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen, para suceder o italiano. No Brasil, a chegada de um técnico estrangeiro de tal calibre reacende debates sobre a identidade do futebol nacional e a capacidade de recuperar o protagonismo global. A eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões para o Arsenal e as goleadas sofridas contra o Barça na temporada 24-25 aceleraram as especulações sobre o futuro do treinador. Ancelotti assumiu o Real em 2021, em sua segunda passagem pelo clube, e rapidamente consolidou um legado impressionante. Sob seu comando, o time conquistou 2 Champions, 2 espanhóis e 1 Mundial de Clubes. A capacidade de gerenciar elencos repletos de estrelas como Vini Júnior, Mbappé e Bellingham tornou o italiano uma figura central no sucesso recente do clube. No entanto, a temporada 24-25 trouxe desafios que abalaram sua posição. As eliminações acabaram intensificando críticas para a gestão tática de Carleto. A imprensa espanhola destacou a falta de eficiência ofensiva, apesar do elenco estelar, e a dificuldade em integrar jovens talentos como Endrick, cuja contratação foi contestada pelo próprio treinador. Esses fatores, aliados à pressão do presidente Florentino Pérez, pavimentaram um caminho para a saída do técnico italiano. A CBF, por sua vez, quer desesperadamente o nome que a seleção olhe e finalmente tenha confiança, e aposta na reputação do Carleto para unir o grupo e atrair apoio da torcida. O próprio presidente da entidade já declarou que busca um técnico com disponibilidade rápida e capaz de adaptar os jogadores a um estilo de jogo competitivo. A escolha por Ancelotti, no entanto, não é unânime, já que alguns torcedores e analistas defendem a contratação de um técnico brasileiro, enquanto outros veem no italiano a chance de modernizar a seleção. Mais rapidamente, a gente pode pensar numa escalação provável da seleção brasileira sob o comando do próprio técnico, com base no estilo dele e nos jogadores que ele mais confia, também nos que estão em alta. Com o cenário principal, temos o 4-3-3, que é tradicional do Carleto.
Como goleiro, temos o Alisson do Liverpool, inclusive atual campeão inglês. Muitos chegam a questionar o Alisson na seleção brasileira, mas sabemos que em se tratando de nível, ele ainda é o melhor que temos. Alisson consegue alinhar experiência e uma melhoria na qualidade com os pés, um atributo que ele não vinha executado tão bem, mas que com o Liverpool de Arne Slot ele vem melhorado ainda mais. Alisson consegue, além de ser experiente, ter uma técnica apurada, principalmente para fazer alguns milagres. Milagres esses que, claro, estão em falta para ele na seleção, mas que de repente com Carleto e com a confiança defensiva, isso possa trazer uma confiança a mais para o Alisson e ele possa finalmente entregar o que todos esperam dele. Como laterais temos o Danilo da Juventus, que é uma opção de Ancelotti por ser o lateral que ele já conhece, um lateral mais defensivo, alguém de mais confiança que pode dar estabilidade à própria seleção. É claro que Ancelotti pode usar um pouco mais, mas conhecendo um pouco a característica dele, o Danilo novamente pode voltar a essa posição. Temos também o Guilherme Arana do Atlético Mineiro ou o Wendel do Porto. Nessa faixa esquerda do campo, ele pode querer um lateral mais ofensivo, já que Ancelotti gosta desse equilíbrio entre um lateral de um lado mais defensivo e outro mais ofensivo. Guilherme Arana é o nome favorito, pois já atuaram um certo tempo na seleção brasileira, e por Ancelotti não ter tanto trabalho assim em conhecer, já que é só rever os últimos jogos e ter mais ciência do Arana. Como zagueiros, é óbvio que temos o Éder Militão do Real Madrid. É de confiança do Ancelotti, ele conhece o Militão como ninguém, é absoluto, um jogador de extrema confiança, que com certeza já pode comemorar que a vaga tá dada para ele. Por outro lado, Ancelotti poderia optar por manter Marquinhos no PSG, já que Marquinhos oferece liderança e uma boa saída de bola. E em se tratando de saída de bola, Marquinhos oferece essa estabilidade, pelo menos pelo que vem apresentado no atual Paris Saint-Germain. No meio campo temos Casemiro do Manchester United, que voltou a ter sua ótima fase garantida pelos Red Devils na Europa League, inclusive vem sendo peça importantíssima da equipe Red Devil. Se estiver em forma, é o primeiro nome para Ancelotti, e se não, André do Fluminense pode também ganhar o seu espaço. Na outra posição temos Bruno Guimarães do Newcastle, apesar de contestado, é um dos principais nomes da atual safra. Bruno Guimarães pode fazer muito bem a função de box-to-box, roubando e armando. Outro que também atua no futebol europeu e que Ancelotti já conhece por já ser um cara, vamos dizer assim, mais famoso, é o Lucas Paquetá. Jogador do West Ham, ele ficaria mais livre para a criação e chegada na área. É claro que dependeria do seu julgamento em relação a prováveis infrações que Paquetá teria cometido fora do campo, mas se realmente for inocentado, Paquetá pode ser o, digamos, camisa 10 de Ancelotti, dessa vez mais bem adaptado à atual função. No ataque temos o Rodrigo do Real Madrid, com toda certeza, por ser o nome de confiança do Carleto. Aliás, tanto o Rodrigo como o Vini são peças mais do que garantidas nessa atual seleção. Rodrigo poderia atuar tanto como ponta direita, como também como um falso 9, principalmente por ser um jogador extremamente móvel. Rodrigo tem uma segurança muito grande com Ancelotti, segurança essa que não vê com outros treinadores. Talvez com Ancelotti sendo comandante do Real Madrid, o Raio finalmente possa performar da maneira que quer, sem maiores pressões externas ou mesmo um sistema de jogo que acabe de certa forma engessando suas qualidades. Como eu já falei, é óbvio que temos o Vinícius Júnior, do Real Madrid, um ponta esquerda absoluto, com liberdade para quebrar as linhas, tal qual Vini Júnior sempre gostou de jogar. Como bem sabemos, há uma dicotomia entre Vini Júnior do Real Madrid e Vini da seleção brasileira, em que o Vinícius do Real Madrid é um jogador com muito mais personalidade. Muito se deve ao fato de Ancelotti estar treinando o Real, pois foi com Ancelotti que Vini Júnior encontrou sua melhor versão no futebol mundial, e isso de certa forma empolga em muitos dos torcedores da seleção. Como atacantes podemos ter ou Gabriel Martinelli ou Richarlison. Gabriel Martinelli seria mais como uma referência móvel, dependendo do adversário. O Martinelli poderia entregar uma versatilidade ofensiva maior, já que vem numa fase também melhor que a do próprio Pombo. Se você lembra muito bem, o Richarlison passou um tempo de destaque na seleção, em especial na Copa do Mundo de 2022, sendo o titular daquele ciclo com o técnico Tite, mas vem ficado muito aquém e até reserva no Tottenham, até porque vem se recuperado de uma lesão. Consequentemente, o Gabriel Martinelli, inclusive carrasco do próprio Real Madrid, do Ancelotti, poderia vir a ser a principal opção, ou seja, o famoso plano A. Essa seleção poderia ser funcional de uma forma que surpreenderia a todos e representaria muito bem o legado do próprio Ancelotti, que promete não apenas viver de passado, mas entregar um futebol digno de uma seleção. Independentemente do desfeito, o Ancelotti deixará um legado indelével no Real Madrid e no futebol mundial como um todo. A sua capacidade de conquistar títulos em diferentes países e contextos o coloca
coloca ao lado de lendas como Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola. No Brasil, o desafio será diferente, mas a expectativa é que o italiano traga sua experiência para a construção de uma seleção competitiva e unida. A torcida brasileira, acostumada a momentos de glória e frustração, aguarda com ansiedade a estreia de Ancelotti. A pressão por resultados será imediata, mas o técnico, conhecido por sua serenidade, parece preparado para o desafio. A Copa do Mundo de 2026 será o grande teste e o Brasil espera que o italiano seja o condutor de uma nova conquista. A transição de Ancelotti do Real Madrid para a seleção brasileira é mais do que uma mudança de cargo, é um marco no futebol global, que une dois gigantes do esporte em um momento de transformação. A história começa a ser escrita agora, e os próximos meses serão decisivos para definir o rumo do Brasil no cenário mundial. Com uma análise ampla, considerando sua carreira, podemos ver seu estilo de jogo e o encaixe com a identidade brasileira. Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Dono de uma carreira que atravessa gerações e continentes, ele já treinou os maiores clubes do mundo: Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton, dentre outros. Poucos técnicos têm no currículo títulos das 5 principais ligas europeias, além de 4 títulos da Liga dos Campeões, a Champions, 2 com o Milan e 2 com o Real Madrid. Mais do que apenas um estrategista, Ancelotti é reconhecido como gestor de pessoas, um agregador de talentos. É um técnico que preza pela harmonia do grupo, pelo respeito ao talento individual e pelo jogo coletivo inteligente. Não é um revolucionário tático como o Guardiola ou como o Klopp, mas é um especialista em tirar o melhor de grandes estrelas sem sufocar suas individualidades, conseguindo aliar o individual ao coletivo. Ancelotti costuma montar equipes equilibradas, com solidez defensiva e boa transição ofensiva. O seu estilo de jogo não é engessado, ele adapta a sua proposta às peças que ele tem. No Milan dos anos 2000, por exemplo, armava um meio com Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kaká, com liberdade criativa para o brasileiro. No Real Madrid, soube equilibrar os galácticos com jovens promissores e organizou um jogo reativo e letal, especialmente nas transições, com Vinícius Júnior e Karim Benzema. Ele tende a usar formações como 4-3-3, 4-4-2 no losango ou até 4-2-3-1, sempre com muita atenção ao meio campo estruturado e à liberdade dos pontas. Isso casa perfeitamente com o DNA do futebol brasileiro, que valoriza a individualidade, valoriza o drible, a leveza no ataque, e ao mesmo tempo sente a necessidade de uma espinha dorsal que seja organizada. Por que faz sentido Ancelotti no comando da seleção? Eu explico pra você. Ancelotti já treina e valoriza brasileiros. Ele já treinou o Casemiro, já treinou até o Marcelo, já treinou Kaká, Thiago Silva e hoje treina Vini Júnior, Rodrigo, até Endrick. Todos elogiam sua capacidade de leitura emocional e seu respeito pelas raízes do jogador brasileiro. Ele entende o peso da camisa e a identidade cultural, sem tentar europeizar a força. A seleção brasileira desde 2014 tem sofrido em momentos decisivos, especialmente em Copas do Mundo. Ancelotti sabe lidar muito bem com pressão, finais e mata-matas. Sua experiência em Champions é um diferencial valioso. Se for confirmado em 2025, ele pode trabalhar com jovens como Endrick, Vini Júnior, Rodrigo, João Gomes, André, Bruno Guimarães, Martinelli, dentre outros. É um técnico que não tenta forçar um esquema pronto, mas observa o que os jogadores podem oferecer. Em seleções nacionais, onde o tempo de treino é limitado e os egos são grandes, o técnico precisa ser um psicólogo tanto quanto um estrategista. Ancelotti talvez seja o melhor do mundo nesse quesito. Alguns desafios acabam impactando o Ancelotti, como a falta de tempo para treinar. Já que treinar seleções é diferente de treinar clubes, ele terá pouco tempo para implementar o seu modelo. A pressão midiática e emocional do Brasil também é gigantesca. Tem os brasileiros envolvidos, é óbvio, e o Brasil cobra como nenhuma outra nação. Uma derrota pode gerar uma crise na própria seleção, já que sabemos que muitas das vezes os torcedores não têm paciência nenhuma. E convenhamos que, em se tratando de seleção brasileira, essa falta de paciência é mais justa do que o esperado. O choque cultural em certos momentos também pode impactar. Apesar de bem relacionado, o italiano pode enfrentar dificuldades com a paixão desorganizada que cerca o futebol brasileiro, diferente do profissionalismo que é considerado nos europeus. Se Ancelotti assumir mesmo após o fim do contrato com o Real Madrid, como já era especulado há um certo tempo, ele provavelmente começará sua jornada nas eliminatórias e nos preparativos para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estaria nas mãos de um técnico calmo, um técnico experiente que transmite confiança e promove um futebol simples, porém eficiente e
bonito. Com ele o Brasil pode encontrar o equilíbrio entre a ginga e a disciplina, entre o improviso e o plano tático, algo que desde 2002 tem sido o principal desafio de todos os profissionais que chegam a comandar de fato a seleção. Você concorda que Ancelotti é o melhor nome para a seleção brasileira? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e agradeço por você chegar até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!